Dia, um lindo dia. Dia 31 de outubro, último dia de outubro, também conhecido como Halloween, né? Comemorado em muitos lugares, conhecido como uma festa mais pagã, né? Relacionada às pessoas se fantasiarem. Tem várias e várias simbologias, né? Mas também um quesinho de até rebeldia, porque. Bom dia, Davi. É Davi? Eu acho que é David, né? É... Bom dia, Su. E comentando aqui sobre o Halloween, né? Esse quesinho de rebeldia que existe pelo fato de, por muitos anos, ter havido a questão da própria Inquisição, né? Que caçava e queimava pessoas que eram consideradas bruxas. E para ser considerado bruxo não precisava de fazer muita coisa muito diferente. Era até uma questão política, uma questão de mulheres, por exemplo, querendo independência, né? E é muito falado sobre as mulheres, que grande parte das pessoas que foram queimadas foram mulheres revolucionárias, mas também tem alguns homens, historicamente, que foram queimados também, devido a essa percepção, né, de olhar e a rebeldia ali das pessoas. Então é um feriado meio significativo também, um feriado, uma data comemorativa significativa também, porque hoje muitas pessoas, né, têm receio da própria magia. E a própria magia, ela acontece das mais diversas formas. Lindo dia, Su. A gente às vezes tá triste, transformar essa tristeza em uma forma de expressão, um poema, um desenho, é, escrever no nosso diário, algo assim. Isso já é uma forma de transformação, né? A feitiçaria, a bruxaria, ela vem muito nessa linha de você transformar, né? Essas energias. E daí, claro, né? Muitas pessoas no Halloween também se vestem com fantasias mais de terror, né? É, fala muito desse inconsciente do grupal aqui, dos seres humanos, que gosta também dessas coisas assustadoras, dessas coisas que dão susto. E às vezes até esdrúxulas. Muitas pessoas que comentam, né, gostar de filmes de terror, elas não ficam assustadas com aquela realidade. É como se houvesse um relaxamento no sentido de que aquele terror é o do filme, não o terror que de repente tá vivendo na vida do dia a dia. Então tem várias camadas, né? Eu, particularmente, não sou fã de filmes de terror. Eu tenho um tipo de mentalidade que se impressiona e fica criando ainda mais em cima dali. E como acaba sendo uma energia mais para você tomar um susto dali, né? Depois você fica com a impressão, eu, particularmente, por ela fico com medo das coisas ali, né? E a vida já tem tanta coisa que bota medo na gente, né? Se a gente ligar o noticiário, olha lá os boletinhos, as coisinhas, como tá o mundo. Então, particularmente eu não gosto e eu acredito que também isso influencia muito o psicológico. Algumas pessoas assistem, eu vejo pelos meus sobrinhos, acho isso um barato, meus sobrinhos mais novos, eles assistem e pra eles é super tranquilo, assim, né? Tem repercussões depois que ficam dessas imagens, mas tem pessoas que se assustam mais com essas imagens, pessoas que assustam menos. Então, enfim, né? A gente falando aí de Dia das Bruxas, a gente precisa reverenciar muitas pessoas que simplesmente de repente estavam receitando banhos de ervas para as pessoas. Você também não gosta, né, Su? Fica depois no inconsciente.
essas pessoas consideradas bruxas, às vezes eram pessoas que estavam lá receitando um chazinho, um banho de erva para as pessoas, para elas ficarem melhores e aí de repente serem queimadas, né, ali na fogueira. Então, é importante a gente fazer essa reverência às diversas pessoas que foram queimadas. Toda vez que a gente tenta excluir pessoas da sociedade, isso é muito fruto da nossa ignorância. É fruto do quanto a gente acredita que o inimigo, né, que a razão do mal, ela sempre tá no exterior, mas a gente esquece de olhar muitas vezes as próprias sombras, né? Que nós temos a capacidade também de raiva, nós temos essa capacidade de transformação, de melhoria, de transmutação. Então, usar esse dia, o dia de hoje, né, numa lua cheia, pra gente fazer reverências às pessoas que fizeram a partida delas por questão de ignorância alheia, né? A própria guerra, se a gente for ver, mas tem as questões religiosas, tem as questões políticas. Gente, não é matando o outro que você vai ganhar algo, né? Muito pelo contrário, o mundo perde muito, né, com essas guerras. E eu inicialmente vim da área de relações internacionais, né? E eu sempre estudei muito, sempre achei bem interessante esses estudos. Tem muitas questões políticas ali envolvidas, né? E geralmente as pessoas que escolheram fazer a guerra ali, elas que deram o aval, que incentivam a fazer, elas não vão estar na batalha de frente, na linha de frente. Quem vai ir vão ser os cidadãos do seu país, as pessoas ali, né? E daí, quanto mais a gente vai integrando a consciência de tudo isso nesse mundão intenso que a gente está vivendo, né? Mas mais vamos trazendo luz, mais vamos também vivendo, né? Vivendo com menos medo, vivendo com mais abertura. Que ser cuidadoso, ser gentil com o outro, não é sobre a gente se fechar numa caixinha, né? Ter tanto medo de machucar o outro e de se machucar também. Ontem na terapia eu vi e eu fiquei muito contente, assim, com uma interagente minha, que ela tava falando sobre isso, né? Sobre a vivência das questões e o quanto ela tava se reabrindo. Eu vou assim, se machucar no mundo é uma possibilidade, né? Mas também se a gente escolher não viver, ainda assim a gente vai se machucar. E isso exige muita coragem, né? Muita ação do coração. Maravilhoso, isso. As cartinhas voltaram, que aqui eu tava semana passada no meu namorado, eu esqueci de levar. Mas aqui estamos e vamos tirar, né, a carta da energia da semana que a gente vai trabalhar. Muito bom ter você aqui, Su. Olha lá a carta que saiu, adoro. Tem tudo a ver com o que eu tava falando um pouquinho em relação à rebeldia. Saiu a carta da deusa Artemis, individualidade. Eu comentei já, né? Eu perdi, não sei como. Eu fiz muitas doações nos últimos meses e eu acredito que foi junto, sem querer, o livrinho junto com a caixa de doações que eu fiz, assim, das minhas coisas, né? Que eu tava fazendo uma limpa. Foram até outros livros, propositalmente, né? Livros para doação. Mas eu acredito que o do Oráculo da Deusa foi junto. Essa carta aqui da Artemis, né, individualidade, ela traz um tema que é muito importante para nós como seres humanos, né, que me instruem espiritualmente. A Artemis, ela vem da linha das deusas gregas, né, e ela traz muito, ela é relacionada à deusa da floresta lá, da sabedoria na Grécia, né? E ela traz muito essa importância. Existem dois movimentos muito profundos para o ser humano, né? Que tem igualmente força, mas tem momentos que a gente está conectado mais com um, mais com o outro. Existe um movimento dentro de nós que quer participar,
que quer se conectar, né? Então, é um movimento muito voltado para os outros, né, dentro de nós, que busca uma identidade no sentido mais grupal, assim, participar da família, ter um relacionamento amoroso, ter uma conexão para quem tem filhos, né? Tem algo que chama ali, muitas vezes participar de grupos, de interesse. Então, essa é a nossa parte que tem a vontade de conexão. Mas existe uma outra parte que é importantíssima também, é a parte da individualização, da individuação para o ser humano, que tem essa questão quando você começa a se perguntar, tá, eu gosto de tudo isso aqui do exterior, né, das outras pessoas, mas quem sou eu? Qual a minha missão? O que eu vim fazer aqui, né? O que me faz único? Isso é a questão da individuação, da individualidade. Então, essa semana, né, vindo esse tema, vem muito dessa importância da gente se conectar com quem nós somos, além dos papéis que nós exercemos. Porque, por exemplo, eu recentemente fez 4 anos, estou terapeuta. E esse é um papel que eu exerço, mas é um papel que eu exerço há 4 anos. Além da Pamela terapeuta, eu tenho vários outros papéis, várias outras identidades que eu me identifico, seja espiritualmente, seja na minha família, seja no meu relacionamento. E a gente vai adquirindo, né, esses papéis. E muitas vezes a gente se identifica muito forte com o papel e se esquece que a gente é além dele, né? Essa semana a gente vai trabalhar essa questão da individualidade. Os relacionamentos que mais prosperam, relacionamento amoroso, é quando cada indivíduo ali, né, ele tem a sua individualidade, mas também tem maturidade o suficiente para entender que o relacionamento ele acaba sendo uma troca ali, né? A individualidade de um com a individualidade do outro muitas vezes vão se encontrar, talvez vão querer coisas diferentes, talvez vão ter ritmos diferentes, mas se você entende e aceita a sua individualidade, vai ser muito mais fácil você entender e aceitar a individualidade do outro. Por isso que a terapia ajuda muito, né, nos relacionamentos, porque a gente tem tanto papel, tanta coisa para fazer no dia a dia, que muitas vezes a nossa individualidade vai ficando para lá. E daí vamos chegando momentos, a gente começa a ficar meio irritadiço, fica bravo ali, por quê? Porque a nossa individualidade, a gente não tá se respeitando, não tá se ouvindo. E a partir do momento que a gente faz esse movimento de se ouvir, de se redescobrir, de mudar até, né? Às vezes uma máscara ali, uma identidade que a gente assumiu por muito tempo, talvez não esteja mais nos servindo. Quando a gente vai fazendo esses movimentos, a gente vai reencontrando o nosso ser único, a nossa individualidade, que é essencial, inclusive nos relacionamentos a gente vai trazer algo muito único, inclusive na vida, no nosso servir, seja o que for que você esteja fazendo, né? Por exemplo, você trabalhando ali num escritório, né? E você exercendo a sua individualidade, isso incentiva as pessoas ao seu redor. Inicialmente pode até haver um estranhamento, porque hoje em dia as pessoas estão tão fechadinhas, né? Por medo, por várias questões, naquele papel ali. E daí fica esquisito para a pessoa te ver indo um pouquinho além daquele papel. Mas com o passar do tempo, essa questão vai ressoando, né? E quando a gente tá bem centrado na nossa individualidade, a gente deixa de depender também tanto da questão da aprovação alheia. Porque a gente já tem uma aprovação que vem daqui, ó, vem de dentro. E essa aprovação é a que nos leva para a vida, que nos torna dispostos a nos amarmos
e efetivamente amar os outros. Porque pra gente efetivamente conseguir olhar o outro serzinho ali, a gente precisa incluir esse. E vamos lá para nossa parte meditativa hoje, né? Relaxa a mente, a gente vai abrindo. Muito legal, Su, que é uma das deusas que te instrui, né? Espiritualmente. Eu lembro que teve um processo uma vez que a gente fez, não lembro o que exatamente, mas saiu essa carta para você, né? Da Artemis, da individualidade. Então, vamos lá, vou convidar você para, por um instante aqui, fechar os olhos, ajeitar a sua coluna de forma confortável, para que a gente possa receber o influxo que vem lá de cima, um influxo de luz que vai descendo para o topo da cabeça, chegando aqui no coronário, conectando, o abrindo, trazendo esse influxo que vai relaxando a sua mente, liberando os pensamentos, expectativas, limpando esse fluxo mental, limpando as influências externas das notícias, das palavras das pessoas ao nosso redor, de tudo que a gente tem que cuidar no dia a dia, sejam filhos, seja casa, seja o que quer que seja, a gente vai limpando esse fluxo mental, limpando os pensamentos, limpando as expectativas, o que quer que venha depois, limpando a região dos olhos que ficam tão super estimulados no dia a dia. Vamos com os olhos fechados, limpando a região da nossa bochecha, trazendo esse fluxo de luz para os nossos ouvidos. Imagina como se fosse uma chaleira e através desses ouvidos entra essa luz por dentro e sai essa fumaça por fora. Vem essa luz por dentro e sai a fumaça por fora. Entra a luz por dentro e sai a fumaça por fora. Vamos eliminando o excesso de opiniões que a gente ouve no dia a dia, dos amigos, dos familiares, das pessoas na internet, das pessoas na televisão. Vamos limpando essa influência para a gente conectar a nossa individualização. É importante que saiam todas essas palavras, essas crenças, para que a gente chegue na nossa própria opinião. Isso não quer dizer que a gente não vai considerá-las, mas que elas não vão ficar mais pesando tanto. Se exterioriza essa energia através dos ouvidos e vai saindo toda a negatividade, saindo tudo o que foi forçado para essa mente ficar mais quadrada, ficar mais fechada. Vamos abrindo essa mente, expandindo a nossa capacidade auditiva, não só das palavras, mas das percepções do exterior, da nossa percepção interior. E vamos descendo essa luz que veio limpando a região da nossa garganta, da nossa expressão, da nossa própria voz. Vai descendo agora pela região do peito, nosso coração, e essa luz divina que vem lá do alto, limpando os nossos corações, que faz parte,
que é muito importante no nosso processo de individualização. Vai descendo também pela região do estômago, pela barriga. Vamos nos conectando com as nossas necessidades básicas, que são também importantes que sejam sanadas para que a gente se individualize. Muitas vezes a gente está servindo aos outros, ao mundo, às nossas tarefas, aos nossos boletos e nos esquecemos da nossa necessidade básica de brincar, de sorrir, de sentir prazer, de comer com alegria, de trazer saúde, de nos olharmos, nos cuidarmos. Então, vai essa luz limpando a culpa, que é o principal empecilho para que a gente possa viver o que for necessário para nós. E descendo através das nossas pernas, limpando e alinhando o nosso caminhar, até chegar aos nossos pés, que conectam a terra, que nos relaxam, que nos amparam e nos levam além para os nossos próprios passos. E agora que essa luz chegou na ponta dos pés, se conecta com a sola e traz a energia da terra, e conectando a energia que veio de cima, a energia que vem de baixo, terrena, vai subindo novamente pelas pernas, trazendo mais vitalidade, energia para o nosso dia a dia, subindo pela região da nossa barriga, se encontrando aqui no coração, e do nosso coração essa energia vai se expandindo, vem para as nossas mãos, vai se expandindo, sobe pela nossa garganta, sobe pelo nosso rosto, chega ao topo da nossa cabeça e se expande para o céu também. E vamos nos espreguiçando, movimentando o corpo, integrando essa energia, esse início de abertura de semana para nossa individualização, nos espreguiçando, fazendo os movimentos que o nosso corpo pede. Um bom dia, Tá? Um bom dia, Mari. E vamos finalizando aqui a nossa meditação para abrir a nossa mente, o nosso corpo, para o tema dessa semana que saiu aqui. Nós vamos trabalhar a individualidade, algo muito importante para nós não nos perdermos, né, no meio de tanta coisa nesse mundão. Eu gosto muito de explicar isso na terapia, né? A gente muitas vezes, quando a gente perde a nossa individualidade, a gente vende os nossos valores. E os nossos valores é algo muito importante, que a gente precisa ter consciência deles, para a gente não vendê-los. A gente pode sim negociar diversas coisas, mas os nossos valores são parte da nossa essência. Quando a gente vende os nossos valores, quando a gente trai os nossos valores, a gente fica ressentido com as pessoas, com o mundo, né? E quando a gente vai se conectando a essa individualidade, a gente vai sim passando a se alinhar e estar vivendo os nossos valores. Isso muda a vida. Bom, é isso por hoje. Gratidão, mulheres, pela presença de vocês. Desejo um lindo dia. Eu comentei no início da live aqui sobre o Halloween, que a gente transforme nossos corações, nossas mentes e os nossos ambientes, né? Pode não ser perfeito o que a gente vivencia aqui,
Mas a gente, cada um de nós tem a capacidade de mudar um pouquinho. E a magia é sobre isso. Um beijo e até amanhã.